Vamos desde já rogar a Jesus que seja a nossa inspiração maior na noite de hoje, para que nós tenhamos os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações suficientemente abertos e despertos para entrarmos em sintonia com as palavras do Evangelho, em especial nesta semana, que é a semana de Natal, justamente a semana em que nós reverenciamos o nascimento de Jesus. Então é um momento muito especial para nós que nos dizemos cristãos. Então nós é que somos muito gratos por poder estudar um pouquinho mais do Evangelho em todos os dias das nossas vidas, é claro, mas em especial nesta semana. E como, penso eu, não poderia deixar de ser diferente, hoje nós vamos falar justamente sobre essa figura ímpar para o coração e para a caminhada evolutiva de cada um de nós, que é justamente a figura de Jesus. Muito se questiona sobre quem teria sido ou quem é Jesus, e aí existem abordagens diferentes. Quando nós falamos sobre quem teria sido, estamos aí pensando no aspecto do Jesus histórico, por assim dizer. Quando perguntamos quem é Jesus, nós já trazemos a pergunta para a nossa intimidade, para a nossa realidade, na busca da compreensão sobre quem é essa figura e qual é o impacto que os seus ensinamentos deixam sobre cada um de nós, sobre a nossa individualidade, para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Então, rapidamente, quando nós dizemos, que muito se questiona sobre quem teria sido essa figura, nós sabemos que a própria humanidade, os estudos ao longo da humanidade, em diversos momentos, sobretudo ali no período do Iluminismo, entre o final do século XVIII, o século XIX, e nas primeiras décadas, tempos depois, nas primeiras décadas do século XX, nós vamos observar grupos de pesquisadores envolvidos e que se debruçam por compreender justamente quem teria sido essa figura. Então, no contexto do Iluminismo, por exemplo, nós temos alguns filósofos alemães, como, por exemplo, Samuel Reimarus e toda a sua equipe e outros pesquisadores, que tiveram acesso a diversos achados históricos, arqueológicos, que comprovaram efetivamente a existência de Jesus. Como nós dissemos, nas primeiras décadas também do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente, curiosamente também outros dois filósofos, pesquisadores alemães, Dibelius e Bultmann especificamente, também se debruçaram sobre o contexto de produção dos textos do Evangelho, e algumas descobertas e algumas reflexões muito importantes foram feitas nesse sentido, como, por exemplo, observando o próprio caráter literário do texto bíblico, que passa a ser visto não somente mais como um texto irretocável, como um texto de verdade única, mas também como um texto ou um conjunto de ensinamentos influenciado pelas contingências do seu próprio tempo, pelas contingências históricas e também pelos aspectos ligados à fé de cada uma daquelas comunidades, inclusive das chamadas comunidades primitivas, ou seja, aqueles grupos dos primeiros cristãos que edificaram as primeiras igrejas e que cada um deles, é claro, compilava aqueles ensinamentos ou muitas vezes reescrevia e passava adiante aqueles ensinamentos de uma maneira muitas vezes própria, cada um deles também colocando ali retoques ligados à fé do cerne daquelas comunidades mais especificamente. E todas essas reflexões, elas nos mostram o quê? Elas nos mostram que mesmo historicamente, o homem ele foi caminhando para observar a necessidade de extrairmos o espírito da letra, que é uma tecla sobre a qual muito se bate nos dias de hoje, ou seja, o aspecto de não fazermos uma leitura literal do texto bíblico, mas sim uma leitura que possa nos trazer ensinamentos mais preciosos. E aí nós nos lembramos daquela figura que aparece lá no Evangelho de João,
que é a figura do encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. E ali naquele diálogo nós vemos uma contraposição entre aquela água retirada do poço, ou seja, aquela água material propriamente dita, aquela água que mata a sede imediata, a necessidade imediata, e nós temos a contraposição de uma outra água, que é aquela água que diz respeito às verdades celestiais, às verdades espirituais, que é a verdadeira água, que é a água que mata a nossa sede pelo transcendental, a nossa sede pela nossa verticalização. Porque todos nós estamos em busca disso. Estamos em busca de nos melhorarmos, de progredirmos, de ascendermos. Mesmo aqueles que não têm um reconhecimento das questões religiosas buscam isso, buscam um progresso. E conforme o próprio livro dos Espíritos nos esclarece, a lei do progresso, ela é uma lei que rege todas as nossas relações sociais, ela é uma lei que rege todas as questões que nos permeiam, ou seja, o progresso, ele é inexorável. Então, quando nós observamos o quanto a própria humanidade foi avançando nesse sentido, isso é muito bonito de ser percebido. Essas investigações que foram mostrando como cada um dos evangelhos foi compilado, as comparações realizadas com outros escritos, com outros registros escritos, dentro da perspectiva, por exemplo, da chamada crítica formal, quando os críticos concluíram que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos completos, como muitas vezes, ou como até então, sobretudo até ali os anos de 1920, como se imaginava, que muitos desses evangelhos representam coleções de tradições orais, representam, enfim, todos aqueles registros que cada um dos discípulos, que cada uma daquelas comunidades soube agrupar de uma forma muito particular. Então nós sabemos, por exemplo, que no caso do próprio evangelista Mateus, diversas partes dos seus registros, muito possivelmente foram compilados ali em aramaico, que era aquela língua oral dentro ali da comunidade judaica, ainda que esse aramaico tivesse diferenças em conformidade com as regiões. Então nós tínhamos ali o aramaico da região da Galileia, que era uma região mais agrícola. As regiões mais próximas ao templo, por exemplo, já falavam uma variante da língua, que era uma variante um pouco mais culta, mas era tudo aramaico. E muito possivelmente Mateus registrou boa parte, como por exemplo o Sermão da Montanha, que ocupa nada mais, nada menos do que 3 capítulos no Evangelho de Mateus. Esses registros ele compilou diretamente da fonte. Então, muito possivelmente, escutava Jesus trazer aqueles ensinamentos e, na seguida, ia registrando estes ensinamentos. Ensinamentos estes muito preciosos, que tiveram uma grande valia no estabelecimento das primeiras comunidades cristãs, como nós podemos perceber, por exemplo, lá no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A narração do livro ela se inicia no ano de número 34 da era cristã, e nos primeiros capítulos nós vamos ver a chegada de Estevão, que ainda não era Estevão, era Gesiel. Estevão é o nome cristão que ele irá receber ali na Casa do Caminho, quando é acolhido por Pedro e outros dos apóstolos e discípulos de Jesus. E ali naquela comunidade, ele que tinha um conhecimento muito grande das antigas escrituras, ao deparar-se com aqueles pergaminhos de Levi, nas palavras de Emmanuel, com aqueles primeiros registros que circulavam ali, que eram muitas vezes passados, né? Muitas vezes de um para o outro, de mão para mão. Nós sabemos que o processo de escrita era um processo extremamente elaborado também, extremamente complexo. Os pergaminhos, a própria forma da escrita, sem pontuação, com as palavras juntas, a própria materialidade dessa escrita também, porque os artefatos em si também eram artefatos extremamente caros, né? Então havia toda uma dificuldade, mas mesmo com todas essas dificuldades, estes pergaminhos, aquelas lições imorredoras do mestre, iam sendo passadas ali dentro daquela comunidade. Então é muito bonito nós percebermos que também a própria ciência da Terra, nestes estudos que nós mencionamos, que se debruçavam sobre a questão do Jesus histórico, vem nos mostrar de alguma forma que realmente esse Jesus
ele é um divisor de águas na história da humanidade. Tanto é assim, né, e esse é um fato tão inconteste, que a nossa humanidade ela é literalmente dividida dessa forma no que se refere ao recorte temporal. Então, nós temos um período antes de Cristo e nós temos um período que é chamado depois de Cristo. E todas essas tentativas que nós mencionamos de reconstrução também do ambiente sociocultural de Jesus, etc., nós devemos entender que, acima de tudo isso, paira a influência da espiritualidade superior. Emmanuel nos fala sobre isso na obra O Consolador, se não me engano, na questão de número 284, quando ele vai nos colocar o seguinte, que os espíritos benfeitores sempre presidiram a redação dos textos definitivos dos evangelhos, em todas as comunidades ao longo do tempo. Senão nós poderíamos questionar, porque nós sabemos que, pela história da confecção desses textos, inúmeros acréscimos, os textos que também ficaram de fora, como é o caso dos evangelhos apócrifos, por exemplo, senão nós poderíamos questionar isso, né, de alguma forma. E é claro que todas as investigações científicas neste sentido são muito bem-vindas, mas nós não devemos deixar de levar em consideração esta afirmação de Emmanuel, que nos mostra que sempre os espíritos superiores coordenaram este trabalho. Então, daí a nossa certeza, a nossa segurança de que aqueles ensinamentos fundamentais para a nossa caminhada evolutiva, estes permaneceram. Nós sabemos que lá no século III, já dentro da era cristã, nós vamos ver, por exemplo, o Papa Damaso, que vai pedir para Jerônimo fazer uma separação daqueles textos ditos canônicos, que passariam a ser chamados de canônicos, daqueles que passariam a ser chamados de apócrifos. Mas mesmo nestes momentos, mesmo nos momentos das inúmeras traduções que foram feitas, porque nós sabemos que os evangelhos, muitos deles, como nós falamos, registrados em aramaico, que era a língua falada, mas todos eles escritos na língua grega, que era a língua, digamos assim, de comunicação da época, de forma parecida, por assim dizer, se pudéssemos fazer uma analogia, com o que é o inglês para nós nos dias de hoje. Então, quando nós dizemos língua de comunicação, era aquela língua que permitia que povos e culturas diferentes ali ao longo do Mediterrâneo pudessem efetivamente se comunicar. Então, à exceção do Evangelho de Mateus, que não se conhece o primeiro Evangelho de Mateus, por assim dizer, todos os demais sabe-se que foram escritos em grego, né? Exatamente em decorrência disso. Então, inúmeras transposições foram feitas depois. Nós temos a Vulgata Latina, que é a tradução destes textos gregos. Depois nós vamos ter o estabelecimento das versões inglesas, também ali na altura da Reforma Protestante. Então, cada uma dessas traduções, cada uma dessas versões, em cada uma delas houve certamente muitas revisões. O texto ele foi muito mexido. Mas tenhamos a convicção de que aquele núcleo de ensinamentos fundamentais para nós certamente estava ali presente. Então, nós julgamos que seria oportuno fazermos esta breve introdução para que a gente possa também, de alguma forma, contextualizar e perceber que também a própria ciência da Terra, por meio aí da arqueologia, da história, da filosofia e de outras ciências, de alguma forma caminha também para o encontro destas verdades espirituais. Então, hoje nós temos inúmeros dicionários bíblicos, muitos deles que vão diretamente às fontes gregas, às fontes hebraicas, etc., perscrutando, indagando de qual o real significado de cada termo, e muitas vezes nas traduções nós vamos ver que um único termo ele abre um leque muito importante para as nossas considerações. Então, nada se faz isoladamente, e a própria chegada de Jesus aqui à Terra também não se deu isoladamente. Então, nós gostaríamos de trazer para o estudo de hoje, de passar neste momento, para alguns elementos que cercaram a vinda do Cristo, porque muita da nossa compreensão acerca dessa mensagem imorredoura registrada pelos evangelistas, muito dessa compreensão, ela parte também daqueles elementos que cercaram essa chegada de Jesus. E aí nos referimos tanto aos elementos humanos, propriamente ditos, quanto aos elementos não humanos, como, por exemplo, o lugar onde ele nasceu, como, por exemplo, o momento histórico em que isso acontece e assim por diante. E aí, nesse sentido, a primeira figura que nós gostaríamos de destacar, sem dúvida nenhuma,
é Maria, mãe de Jesus. Uma figura dotada certamente de uma grande cultura espiritual, um espírito certamente muito evoluído, cuja missão de receber aquele que seria o guia e modelo da humanidade não poderia ter sido feita caso ela também não tivesse, é claro, toda uma preparação íntima que denotasse essa condição de subserviência à vontade do Pai. De que ela fosse essa figura, de que ela fosse a serva do Pai e estivesse ali à disposição para receber Jesus. E lá no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, entre os versículos de número 26 e 33, nós vamos ver narrado de uma forma muito bonita esse convite, esse chamamento, essa aliança, poderíamos dizer assim também, que é feita com Maria, né? E o evangelista nos narra o seguinte: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Alguns versículos adiante, no versículo de número 38, o evangelista nos coloca o seguinte: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Gente, isso é de uma preciosidade imensa, né? Quando nós observamos essa postura, essa posição de humildade e de plena aderência aos pressupostos divinos. E aí nós trazemos para a nossa intimidade. Quantas vezes nós recebemos um chamado do mais alto e a nossa postura é em tudo divergente desta postura de Maria? E aqui é claro que nós não estamos considerando, estamos momentaneamente deixando de lado o fosso, né, toda a diferença espiritual entre nós que aqui estamos aqui encarnados e essa figura magnânima de uma grande evolução espiritual, certamente, que era Maria, mãe de Jesus. Mas trazendo somente para que possamos refletir. Quantas vezes, né, nós somos chamados a missões muito menores na nossa caminhada, mas muitas vezes declinamos do convite. Quantas vezes nós não temos essa aceitação? Quantas vezes nós não temos paciência para compreender os desígnios do mais alto, para compreender o tempo de Deus? E aí nós chamamos também a leitura uma outra passagem que se encontra também no primeiro capítulo do evangelista Lucas, mas ali entre os versículos 46 e 55, que é o famoso Magnificat. E aí a gente vai ver até o contexto em que esse texto foi escrito por Maria, que também é de uma beleza muito grande para nós. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade, para sempre. O Cláudio Fajardo, na sua obra em que ele vai trabalhar a figura de Maria e a figura de Paulo de Tarso, ao analisar este texto especificamente, ele vai nos dizer que nesse trecho que nós acabamos de ler, há nada mais, nada menos do que 15 menções às escrituras do Antigo Testamento. Esse dado, gente, é digno de nota, porque, como nós sabemos, a situação das mulheres no tempo do judaísmo não era uma situação, por assim dizer, que as incentivasse à vida intelectual ou que as incentivasse ao estudo das escrituras. Então, nós sabemos que, por exemplo, no que se refere aos homens, para eles havia uma obrigatoriedade de que comparecessem às sinagogas, de que estudassem as chamadas antigas e sagradas escrituras. No caso das mulheres, não havia essa obrigatoriedade. Por outro lado, nós sabemos que a vida dos judeus, a vida social, era uma vida que se movimentava grandemente em torno ali, né, desse lugar que era o templo, que era a sinagoga, mais especificamente. Então, tudo isso para dizer que nós já entendemos que ela tinha uma grande cultura e tinha um grande conhecimento dessas escrituras, daquilo que havia sido falado anteriormente, dos textos de Moisés, dos textos dos profetas e assim por diante. E o momento da escrita desse texto é um momento muito significativo também, porque Maria fazia uma visita à sua prima Isabel em uma cidade de Judá, e ela sai então de Nazaré para essa cidade, que era a cidade de Ain Carim, e nós sabemos que as viagens àquela época eram muito árduas, normalmente feitas no lombo de um animal, e duravam muito tempo. Então, essa viagem especificamente, é possível que ela tenha sido realizada entre 4 ou 5 dias. Então, Maria estava grávida, passa 4 ou 5 dias no lombo de um animal. Então, possivelmente, quando chega à casa de sua prima e está cansada, imaginemos nós, depois de 4, 5 dias, fazendo uma viagem num lombo de um animal. Isso para nós hoje é praticamente inconcebível, né? Mas quando a gente pensa nisso, quer dizer, né? A questão do cansaço, da exaustão, e ela chega à casa de sua prima e faz essa exortação, por assim dizer, ao mais alto, dotado não só de grande conhecimento, mas de grande beleza e de grande riqueza espiritual. Então, nós percebemos que, é claro que não se tratava de qualquer pessoa. E mais ainda, né? Era um espírito virginal, como nos coloca o Eliseu Rigonati, lá na obra O Evangelho dos Humildes, no sentido de que um espírito que não trazia nenhuma mácula, mas mácula no sentido espiritual propriamente dito. Então, isso é muito bonito de ser percebido, a fé e a submissão de Maria à vontade de Deus. Especificamente no versículo 38, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O seu Honório Abreu, estudando a palavra servo, no contexto do livro do Apocalipse, ele estuda no contexto do livro do Apocalipse, mas aqui nós podemos pegar só a palavra e trazer para essa leitura aqui que a gente consegue fazer uma associação interessante. Então, ele nos coloca que o servo é aquele que obedece à lei, mas ele é aquele que, lá atrás, na sua retaguarda evolutiva, ele é comandado, tá? Ele é comandado pela lei, ele recebe ordens, ele é o servo. Então, ele tem aquela postura servil de acatar, de obedecer meramente. Mas lá na frente, a sua condição ela se modifica, porque lá na frente, ele já não é mais comandado, ele é orientado. Isso implica dizer que lá atrás nós somos servos da lei, nós somos servos do mundo, nós somos servos da matéria, quer dizer, somos subservientes a tudo isso. Então essa matéria nos pressiona, esse mundo nos pressiona, todos os aspectos vinculados ao materialismo nos pressionam. Agora, quando nós somos orientados, nós somos servos do
Pai de misericórdia. Então essa servidão ela muda, porque é algo de que nós não somos mais escravos. Percebemos essa diferença? Lá atrás nós somos escravos. Agora, quando conseguimos dar um passo à frente, já não somos escravos mais. Quando conseguimos dar um passo à frente, nós somos aqueles que têm uma anuência íntima para obedecer e seguir os preceitos que vêm do mais alto. E aí nós nos colocamos. E nós? Que tipo de servos nós temos sido na nossa vida? Nós temos sido servos da matéria? Então, agora, em especial, nessa semana, nesse momento do Natal, será que a nossa compreensão do espírito natalino é aquela compreensão de amigos ocultos intermináveis, não é assim? De presentes que eu compro por obrigatoriedade, porque todo mundo compra, porque a gente recebeu aí um 13º, porque os shoppings estão lotados, as lojas estão lotadas, então eu sou serva disso. Muitas vezes eu estou exausta, eu estou cansada, eu não tenho muitas vezes nenhuma condição financeira, mas eu estou ali junto à multidão, que, como nós sabemos, é uma figura bastante arquetípica dentro do contexto dos evangelhos, porque a multidão ela se deixa levar, ela se deixa arrastar. Então é essa postura do servo da matéria. Ou será que, por outro lado, nós já procuramos ser servos do Senhor, como Maria foi? Ou seja, obedecer sem questionar em termos, né? O sem questionar aí é no sentido de entendendo e aceitando que existe uma dinâmica e um tempo próprios à figuração divina. Essa é a aceitação tácita. Então não é a fé cega, é claro. A fé ela tem de ser sempre raciocinada, mas é no sentido de uma aceitação íntima, de exercitarmos essa tolerância, essa paciência, quando as questões não se resolvem na nossa vida com a facilidade ou com a velocidade que nós gostaríamos que elas fossem resolvidas. Será que nós já tentamos ser servos neste sentido? Pensemos agora e reflitamos sobre uma outra figura que estava ali muito próxima a Jesus e a Maria. É uma figura pouquíssimo falada no contexto do Evangelho, para a qual há poucas informações, mas que merece aqui alguns minutos da nossa reflexão, certamente, que é justamente José. E Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, vai nos trazer uma questão muito bonita sobre essa figura, tão pouco falada. E ele vai falar o seguinte: a José deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, a ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Então, se não houvesse ali a sua presença amorosa, a sua presença paciente, e aí Emmanuel destaca a sua presença silente, ou seja, aquele que sabe silenciar para que outro apareça, para que outro se destaque e para que os desígnios maiores sejam cumpridos. Então vejamos a beleza disso que Emmanuel nos coloca. José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Quando nós vamos ao Evangelho de Mateus, gente, no primeiro capítulo, mais especificamente ali, entre os versículos de número 18 ao número 25, nós vamos ver toda aquela preparação para a chegada de Jesus, narrada aí por Mateus. E nos é colocado, né, que José, ele pensa em preterir Maria, né? E ele é advertido em sonho, mediunidade onírica, pelo anjo, mas ele pensa em preteri-la em secreto. São as palavras do evangelista. Ou seja, ele pensa, né, que se ela tivesse dado, digamos assim, um mau passo, e nós sabemos que dentro da ideia da cultura judaica, não é assim? Uma mulher que fosse pega, por exemplo, adulterando, ela poderia ser, inclusive, poderia sofrer o apedrejamento. Então, isso está registrado na parte da lei civil, lá por Moisés. Nós temos isso no livro de Números, nós temos isso no livro de Deuteronômio também. Então, em vários momentos, isso é colocado com clareza. Mas ele pensa em repudiá-la, porque estava ali dentro do seu direito, por assim dizer, mas em segredo, em secreto, sem expor aquela figura. Isso é muito interessante, porque em nós,
Nós silenciamos quando nós nos encontramos diante de algo, por exemplo, como era o caso de José, de algo que não se sabe explicar, de algo, né, algum assunto, alguma questão para a qual nós só temos especulações, mas que não temos verdades, não sabemos com segurança? Então nós vemos aí José numa condição evolutiva, por assim dizer, aplicando de alguma forma aquilo que Jesus iria trazer com todas as letras tempos depois lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Então ele pensa em agir com misericórdia para com Maria. Isso é muito bonito de ser percebido, porque ele aplica essa lei, né, que é a lei do amar ao próximo como a si mesmo, antes de que essa lei fosse explicitada. E aí nós poderíamos pensar ainda também nas 3 peneiras, as famosas 3 peneiras de Sócrates, que são a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. Verdade, bondade e utilidade. Porque o texto do evangelista Mateus, na íntegra, ele fala o seguinte: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Como era justo. E aí essa palavra para nós aqui também é bastante importante. Porque quando nós usamos dessas peneiras, dessa peneira da verdade, dessa peneira da bondade, dessa peneira da utilidade na nossa fala, nós estamos cumprindo os preceitos pedidos por Jesus, por esse Messias, né, que como a gente vai ver, tem essa missão grandiosa de trazer o nosso despertamento espiritual. E quando a gente pensa nessa questão da justiça, a gente poderia pensar ainda lá no Livro dos Espíritos, quando o Livro dos Espíritos vai nos colocar sobre a lei de justiça, amor e caridade, entre as questões de número 873 e 875. Na questão de número 873, Kardec pergunta se o sentimento da justiça ele está na natureza ou se ele é resultado das ideias adquiridas. E os espíritos benfeitores respondem que sim, está na natureza, ou seja, está em nós. E isso é tão perceptível que nós nos revoltamos com uma simples ideia de uma injustiça. Então, por que nós nos revoltamos? Porque isso é natural para nós. O que é natural? A ideia da justiça. Que é claro que é uma justiça que nós vamos desenvolvendo, como os próprios espíritos nos colocam, por meio do nosso progresso moral, mas é o desenvolvimento, o germe está lá, e é linda essa questão de O Livro dos Espíritos, porque eles nos colocam que Deus pôs a justiça no coração do homem, e que é por isso que a gente vê muitas vezes pessoas extremamente simples, mas que têm um senso de justiça extremamente avançado, diferentemente de pessoas que são muito cultas, muito intelectualizadas, mas cujo senso de justiça ainda é mínimo. Porque nem sempre nós sabemos o desenvolvimento intelectual, ele caminha para e passo com o desenvolvimento moral. E na questão de número 874, Kardec vai perguntar então, então se a justiça é uma lei da natureza, como explicar que os homens entendem de formas tão diferentes isso que é a justiça? E aí os espíritos respondem, é porque a isso se misturam ao sentimento da justiça, se misturam as paixões. Ou seja, as vicissitudes. Então, são as vicissitudes que alteram o sentimento de justiça que originariamente está lá, dentro de cada um de nós. Mas José não se deixa influenciar por essas paixões, percebe? Esse sentimento de justiça, ele está ali irretocável. Ele está ali puro. Então, essa justiça, ela fala alto. Ele não compreende a situação, mas ele não vai usar do mal para com a sua semelhante. Olha que coisa linda isso, a gente pensar. Então vejam que essa figuração ao redor de Jesus, e aí a gente vai pensando aí, daqui a pouco a gente vai falar da questão da manjedoura, mas todos nós em casa, nesse momento em geral, nós temos um presépio na nossa casa, nós vamos pensando que essa figuração ali desse presépio, por assim dizer, ela já mostra para nós também, ela já dá uma ideia para nós
do nível de missão trazida por Jesus e também de que Jesus conta com a cooperação de todas aquelas pessoas, de todo aquele ambiente, para a realização da sua missão. Em princípio, ele precisaria disso? Não, espírito puro. Espírito mais perfeito que já adentrou o nosso orbe, guia e modelo da humanidade, aquele responsável por modelar o nosso planeta, as condições do nosso planeta, como a gente lê lá no primeiro capítulo do livro Caminho da Luz. Então é claro que pela estirpe, por assim dizer, espiritual, o nível de evolução de Jesus, o nível da sua pureza, ele não precisaria disso, mas a gente vê que todas as peças são muito bem colocadas ali, porque essas peças, elas já são por si só um ensinamento para todos nós. Então isso é muito bonito de ser percebido. Ele vai contar com o seu pai José. Nós vamos ver, por exemplo, lá no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo intitulado Jesus e o Precursor, um diálogo de Maria com Isabel, quando Maria percebe a grande inteligência de Jesus, ali já no início da sua adolescência, na altura dos seus 12 anos de idade, 12, 13 anos, conversando ali de igual para igual com os doutores do templo. E Maria, como toda mãe que quer o melhor para os seus filhos, ela idealiza como conseguir que Jesus ficasse ali mais próximo daquelas figuras, porque afinal de contas ele tinha tanta capacidade, tinha tanto conhecimento, capacidade de conversar com aqueles homens que já tinham uma experiência pregressa, que parecia ser maior do que aquele menino, mas aquele menino conversava de igual para igual com eles, então como proceder? E ela ficava naquelas indagações, divide essas indagações com Isabel. E Jesus, ao escutar essa conversa da sua mãe, ele então não volta mais ao templo. E ele simplesmente vai para a carpintaria de seu pai José. Vai pegar um humilde e simples ofício de ser carpinteiro, vai auxiliar o seu pai, vai permanecer ali no seu seio doméstico, como a mostrar, não só para Maria, mas é claro que aí o ensinamento é para todos nós, para mostrar sobre os nossos comprometimentos, mas também para mostrar que o mais importante do que tudo é a simplicidade, é a humildade. Então nós vamos ver que o tempo todo essa humildade é a nota que mais ressoa nessa chegada de Jesus ao nosso orbe. O Cláudio Fajardo, ele também vai falar uma questão muito bonita nesse sentido, pensando aí nessa questão do gestar, nessa questão do conceber Jesus, quando ele vai falar o seguinte, que nós, se quisermos também gerar em nós o Filho do Homem, ou o homem novo, nós também teremos que nos tornar virgens, no sentido de sem pecado, sem mácula. E aí é muito bonito porque quando nós vamos aos dicionários bíblicos, nós procuramos o significado dessa palavra pecado, nós vemos que pecado significa errar o alvo na sua etimologia. Então, o pecado não é simplesmente um mau passo, é quando nós temos um alvo que é aquele alvo que está incorreto. Então, nós perseguimos muitas vezes metas que não são as melhores metas dentro da nossa caminhada evolutiva. São as metas materiais, por exemplo, sendo que dentro de uma perspectiva espiritual, o nosso alvo ele deveria ser um alvo que nos interessasse como espíritos imortais, que nos interessasse de uma forma mais ampla. E aí a gente pensou nessas figuras, mas vamos nos remeter também ao ambiente físico dessa chegada de Jesus entre nós. Então nós vamos ver lá no capítulo 2 de Lucas, no versículo de número 7, e deu à luz, Maria, né? E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus, ele não vem ao orbe cercado de pompas e circunstâncias, com panos caros, com uma infraestrutura material, numa estalagem que pudesse receber a ele e a sua família com algum tipo de conforto, não. Então ele vem estar conosco da forma mais simples possível. E Emmanuel também vai falar sobre isso também no livro Caminho da Luz, quando ele vai nos dizer que a manjedoura assinalou o ponto
inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Repitamos, a manjedoura assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Não é à toa que isso vai ser muito enfatizado por Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós já sabemos que reino dos céus é uma expressão que se refere a uma construção íntima das criaturas. Ou seja, para nós edificarmos dentro de nós mesmos os reais e verdadeiros valores espirituais, não conseguiremos alcançar isso sem a humildade. Não conseguiremos. E aí é muito bonito o André Luiz também comentando esse aspecto ali do estábulo, dos pastores, dos animais, das plantas. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala o seguinte: dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Olha que coisa linda isso que o André Luiz fala, gente. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas. Qual a representatividade disso? Nos diz o André Luiz. Os diversos reinos da evolução estão ali. E nós sabemos que o princípio inteligente ele estagia em todos esses reinos. Ele segue o seu curso em cada um destes reinos para receber o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Quer dizer, ao toque, ao influxo magnético do Cristo, é isso que ele está colocando. Nós nos aprimoramos, nós nos embelezamos. Então, nós somos da mesma forma como dizíamos anteriormente, que a humanidade se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, nós também somos assim. Nós também somos um antes do nascimento de Jesus e outro após o nascimento de Jesus. Porque esse nascer, ele é simbólico. Então aí nós devemos nos fazer essa pergunta. E para nós, quando nasceu Jesus? Tem uma mensagem que ela circula muito na internet essa época do ano, né? Que ela fala sobre isso. E para Paulo de Tarso? Quando nasceu Jesus? Na estrada de Damasco, quando há aquele embate, aquele choque entre aquele Saulo, fariseu, doutor da lei até aquele momento, e o influxo magnético do Cristo. A partir daquele momento, ele passaria a ser uma outra figura. Vai se transformar em Paulo, de perseguidor àquele que irá trazer uma grande contribuição à história do cristianismo. Nós temos outras figuras muito arquetípicas nesse sentido também no Evangelho. Nós temos uma Maria de Magdala, nós temos uma Joana de Cusa, nós temos um Lázaro. Quando Jesus a ele se dirige, aparentemente morto há 4 dias, Lázaro sai para fora, dizendo a ele que saia daquele sepulcro. Então, aquele que estava morto, é claro que esse morto aí é simbólico. Aquele que estava morto para as questões espirituais e que agora encontra uma nova forma de viver. Então, e para nós? Quando é que nasceu Jesus? Nós devemos sempre pensar nisso. Qual foi o nosso ponto de partida? Quando é que nós abraçamos o Evangelho? Em que momento isso se deu? Em que contexto? Como estávamos naquele momento? Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa realidade, nós estamos saturados, nós estamos cansados. Estamos cansados de ser aquele homem velho, aquele homem preso às vicissitudes, preso ao orgulho, preso ao egoísmo. Então, a gente cansa até de fazer o mal. Isso é muito bonito. Em várias obras da literatura espírita, a gente percebe isso. Espíritos endurecidos no mal, chamados espíritos obsessores, às vezes passam séculos
séculos, nas trevas, nas regiões umbralinas, comandando exércitos, mas chega aquele momento que chega para todos o cansaço do vazio, o cansaço do nada, porque o mal, no final das contas, é isso. É quando nós estamos inutilmente perseguindo um objetivo que, em realidade, não existe. Porque nós achamos que vamos conseguir alguma coisa através dos processos de vingança, de perseguição, mas quando realizamos isso, não nos sentimos plenos. Não nos sentimos plenos. Então, nós percebemos que a vitória verdadeira não é aquela. Então, nós vamos ficando no fastídio, ou seja, naquele tédio. Já não aguentamos mais essa vida que nos arrasta para o materialismo, essa vida que nos arrasta para o mal. Nos referimos aqui ao plano espiritual, mas poderíamos pensar aqui bem pertinho de nós neste mundo de encarnados. Quantas vezes, quando nós procuramos uma igreja católica, que seja, quando nós procuramos um templo espírita, não é nessa condição que nós ali chegamos. Na condição daquele que está extenuado, daquele que está cansado e que procura vida nova. Então, gente, o significado do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus, que nós devemos resgatar todos os anos, é exatamente este o sentido. O sentido de vida nova, daquela água verdadeira, daquele sentido existencial mais profundo que este sim irá nos conduzir à felicidade. Nós falamos aí do ambiente físico em que Jesus vem ao planeta. Nós poderíamos pensar também na questão histórica e na própria psicosfera do planeta. Na primeira lição do livro Boa Nova, nós vamos perceber isso, essa preparação do planeta. Então havia ali o imperador, né? O imperador Otávio, dito Otaviano. Humberto de Campos nos diz que havia ali, pouco tempo antes da chegada de Jesus, um clima de segurança e de cultura, o chamado século de Augusto, como há muito tempo não se via. Então o orbe, ele fica mais apaziguado. O Humberto de Campos nos diz que o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas, porque a psicosfera do nosso planeta ela tinha que estar um pouquinho mais elevada para receber aquele que seria o guia e modelo da humanidade, trazendo para a nossa intimidade. O nosso campo íntimo ele tem que estar um pouquinho mais elevado. Nós temos que descansar numa onda de harmonia e júbilo, descansar os nossos pensamentos, os nossos interesses mais mesquinhos, mais comezinhos. Nós temos que aplacar isso, tá? Porque se a gente não aplaca isso, né? E aí é interessante a expressão do Humberto de Campos, ele está se referindo ao momento, ao tempo, né? Depois de guerras seculares e tenebrosas, diz ele. Mas e nós? Quantas guerras seculares, de várias encarnações, e tenebrosas nós viemos travando? Então nós temos que apaziguar isso. Nós temos que, de alguma forma, modificar esse clima mental, modificar esse clima íntimo, para que possamos receber o Cristo. E aí Humberto de Campos diz que naquela região ali, que acercavam-se não somente de Roma, mas do mundo todo, não mais espíritos belicosos, ou seja, espíritos que gostam de guerrear, mas outros tipos de espíritos, espíritos que vestiam os andrajos dos pescadores, para servirem, diz ele, de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então é aquilo que nós falamos anteriormente, vem Jesus, mas vem ali, ó, vários colaboradores, vários que vêm, que trazem uma disposição íntima em auxiliar para que a boa nova pudesse ser plantada, para que o evangelho de luz e de alegria pudesse ser semeado. E nós? Nós temos cultivado este sentimento de alegria, este sentimento de pacificação, para que estejamos em sintonia com a missão do Cristo? E que missão é essa? Poderíamos pensar lá no primeiro capítulo de Mateus, entre os versículos de número 21 e 23, que de alguma forma sintetizam essa missão de Jesus. E Maria dará à luz um filho
e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, na sequência, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Uma menção aí ao profeta Isaías, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então é lindo isso. Será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí nós vamos recorrer a duas mensagens de Emmanuel, em que ele coloca com muita propriedade isso. A primeira delas é a lição no estudo da salvação, do livro Palavras de Vida Eterna. Porque que salvação é essa? Vamos trabalhar primeiro esse verbo, porque ele salvará o seu povo. A gente entende muitas vezes que salvação é a suprema tranquilidade. Emmanuel nos coloca isso nessa lição. E aí ele fala que quando nós observamos os cristãos do primeiro século, o cristianismo primitivo, nós vamos ver todas aquelas criaturas cercadas por aflição, por martírio, por lapidação, por morte. Então ele vai dizer que salvar não é isso. Salvar não é nós estarmos isentos de perigo, tá? Não é uma salvação imediata. Ah, Jesus vai salvar, né? Me salva aqui, Jesus, estou salvo. Não é assim. Então Emmanuel vai dizer que salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, esses 4 verbos dão a tônica do que é a salvação que esse Messias vem trazer. Regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. E a segunda lição em que Emmanuel vai tratar disso é a lição na plataforma do Mestre, do livro Vinha de Luz, que é uma lição muito bonita também, em que ele vai partir justamente dessa epígrafe de Mateus. Ele salvará o povo dos seus pecados. Essa ideia do povo, né? Lá no livro Consolador, Emmanuel vai falar que quando a gente lê o seu povo, Israel, no contexto das Escrituras, a gente deve entender como toda a humanidade. Então não quer dizer que ele vai salvar o povo de Israel. Nessa menção, nessa lição do livro Vinha de Luz, Emmanuel começa falando exatamente sobre isso. Quais eram as expectativas messiânicas à época de Jesus? O povo hebreu ele tinha uma expectativa de que viria um Messias guerreiro, um comandante revolucionário, que iria restituir a Israel a sua posição no concerto das nações. Tá? Então era uma ideia de um poderio bélico, de um poderio econômico, cultural, de uma supremacia em relação às demais nações. Essa era a ideia que os judeus tinham. Mas é interessante porque quando a gente vai no Antigo Testamento e a gente vê as profecias, como por exemplo as profecias de Isaías, eram profecias completamente diferentes, que falavam que exatamente que esse Messias era um Messias de uma outra natureza. Mas eram profecias que, naquele momento, sequer receberam a devida atenção, que só receberiam uma atenção maior muito tempo depois. Então, isso é interessante de ser percebido. E aí, nessa lição, Emmanuel vai dizer o seguinte: a Boa Nova é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Então não é um comandante político. E aí Emmanuel segue dizendo: anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos pecados, de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Mas como fazer isso, né, gente? Através do trabalho. E aí a última frase da lição: o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então não é uma salvação tácita. É uma salvação que demanda muito esforço,
que demanda muito empenho da nossa parte, esse empenho, né, por assim dizer, de uma autoeducação, esse empenho para que nós realmente possamos produzir de acordo com a vinha esperada. Esse tema da vinha é interessante, porque falamos aí do livro de Isaías, e lá no capítulo 5, entre os versículos 1 a 7, vai ter exatamente esse tema que depois nós sabemos que vai ser retomado por Jesus. Né? No livro de Isaías é o cântico da vinha. E aí nós temos que trazer isso para a nossa intimidade. Como é que anda a nossa vinha? Nós temos dado uvas boas ou uvas bravas, para usar o que está lá, né, na tradução, ou uvas azedas, poderíamos dizer. Como é que nós estamos lidando com o conhecimento na nossa encarnação? Qual que é o aproveitamento que nós temos dado? É interessante essa questão da uva. Lá nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos tem lá o desenho da uva. Então a vinha ela está sendo plantada de novo, que é a terceira revelação, o Consolador Prometido, que aparece lá no Evangelho de João. Não é assim? Mas e a nossa encarnação, ela vai dar uva boa? O que nós estamos fazendo com o conhecimento dessa terceira revelação que veio completar os ensinos do Cristo? Será que nós vamos apresentar uvas dignas, ou seja, né, frutos bons de acordo com aquilo que nós estamos recebendo? Então, esse é o convite que fica para todos nós, que fica para cada um de nós, para que nós sejamos capazes de refletir sobre isso. Porque nós sabemos que a pedagogia trazida pelo Cristo é a pedagogia da esperança, conforme nos coloca o Herculano Pires. O que é a pedagogia da esperança? É aquela pedagogia que nos mostra que a salvação pode ser alcançada por todos. Então, o nascer e o renascer, eles se dão a todo momento. Depende de quem? Depende de cada um de nós. Depende do nosso trabalho. Depende da qualidade dos nossos pensamentos, da nossa fala. Então, nós temos de estar atentos a tudo isso. Porque o próprio Jesus nos deixou esse legado do trabalho. No capítulo 22 de Lucas, por exemplo, isso nos é colocado: eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Como aquele que serve. E aí, lá no capítulo 7 de Mateus, é muito bonito, né? Quando o evangelista fala, né? E tendo Jesus acabado este discurso, estava o povo admirado de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas e fariseus. Então, uma autoridade que vem do aspecto moral, não é uma autoridade que vem do conhecimento meramente, mas é uma autoridade que vem do conhecimento aplicado. E aí já estamos chegando ao final da nossa fala, a gente reflete sobre isso. Quem o próprio Jesus dizia que ele era? Em João, em 2 momentos, nós encontramos isso, no capítulo 6 e no capítulo 10. No capítulo 6, ele nos coloca: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vejam, é uma promessa de Jesus para conosco. Então, nós temos de nos manter à altura dessa promessa, porque se nada acontece na nossa intimidade, tenhamos a convicção de que o problema não é de lá para cá, mas é daqui para lá. E lá no capítulo 10, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, encontrará alimento. Então, gente, quando a gente pensa no significado do Natal, e muitas pessoas hoje nós vemos inclusive questionando isso, né? Ah, mas Natal todo ano, é tudo igual. Será que realmente é tudo igual? Depende de como nós nos posicionamos. Nós sabemos que a vinda de Jesus, ela diz respeito à chegada da maioridade espiritual do nosso planeta, como Emmanuel nos coloca. Isso não é qualquer coisa. A maioridade espiritual do nosso planeta. E a nossa maioridade espiritual? Quando é que ela finalmente há de chegar? O quão cristãos nós temos sido, o quanto nós temos honrado toda essa trajetória de exemplificação de Jesus. O quanto nós temos compreendido esse verdadeiro sentido do Natal, desse nascimento,
que não é um sentido de aparências, como dizíamos anteriormente, ligado ao capitalismo, ao comércio, mas que é um sentido genuíno, um sentimento genuíno de fraternidade, de amor, de cooperação, de colaboração aos corações. Então, nós vamos parando a nossa fala por aqui, agradecendo a paciência e a atenção de todos e desejando desde já para que neste Natal todos nós possamos refletir verdadeiramente, trazer para a nossa intimidade essas lições tão belas do Evangelho de Jesus, refletindo sobre todas essas condições que permearam a sua chegada, o seu nascimento e atualizando todas essas questões, atualizando todas essas premissas nas nossas consciências, para que nós possamos caminhar um pouquinho mais firmes do que temos caminhado até agora. Então, que Jesus possa nascer sempre nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.